no RH, na área, mais um episódio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve no canal. Muitas vezes a gente cria não só as aulas, que a maioria das pessoas acabam conhecendo a gente pelas nossas aulas, que são aulas focadas na área de RH, mas a gente também tem um canal de podcast, que é o Deu Match no RH, que é esse aqui, esse episódio faz parte desse canal. E a gente está só começando, viu? Porque tem muita coisa boa pela frente. Então, quais são as instruções que eu quero dar para você? Além de se inscrever no canal, já deixa aquele like no nosso podcast, interaja com a gente, vai comentando aqui, a gente vai acompanhar isso aqui ao vivo. Vocês estão vendo uma transmissão, mas estaremos ao vivo no chat com vocês. Estamos, aliás, né? Porque vocês já estão conectados. Então, podem escrever, podem colocar os comentários e a gente vai interagindo. Então, aproveite esse momento para poder aprender mais sobre um assunto, gente, um assunto importantíssimo. O nosso assunto de hoje é autoliderança. E aí, lógico, eu não poderia convidar outra pessoa que não fosse o querido Carlos Serpelloni. O Carlos Serpelloni, ele é muito importante na história do Grupo Troca, como eu já falei em vários lugares e várias vezes, porque quando eu estava começando, ele foi uma das primeiras pessoas a acreditar no meu trabalho. Então, ele esteve no meu primeiro evento, quando ninguém me conhecia, e aí ele me deu a oportunidade de fazer um treinamento de autoliderança, que é um treinamento que a gente vai falar sobre ele hoje, que foi um treinamento que transformou a minha vida e a minha carreira. E foi graças a esse treinamento que eu ganhei coragem para continuar o que eu tinha começado. Na verdade, eu já falei muitas vezes que eu comecei o grupo Troca sem nenhuma pretensão, era só um evento e no fim virou uma escola, fizemos muitos eventos depois. E eu fiquei extremamente assustada quando eu fiz o primeiro evento do Grupo Troca, com a proporção que aquilo alcançou, porque eu achei que era só um networking, daqui a pouco já tinha um monte de empresa falando comigo, um monte de gente pedindo um monte de coisa para mim. Meu Deus, eu criei um monstro, eu não sabia como lidar com esse monstro, fiquei totalmente perdida. E esse treinamento veio exatamente na hora certa. Para vocês terem uma ideia, o primeiro evento do Grupo Troca aconteceu em agosto de 2014 e eu fiz o treinamento em setembro de 2014. Então, ó, eu estava engatinhando na área de RH, na parte de empreendedorismo no caso, e no Grupo Troca, e esse treinamento foi o que me deu coragem para seguir adiante e para o Grupo Troca se tornar o que ele se tornou hoje e o meu nome também ter alcançado o impacto que hoje, mais de 10 anos depois, que ele causou aí no RH e vem causando, enfim. Então, boas-vindas, Carlos. Estou muito feliz que você está aqui. Ai, ai, tô emocionado. Você é uma pessoa assim que muito especial, eu te admiro muito. Acompanho a sua carreira desde os primórdios, né? Eu sei Sim. os motivos, as suas mazelas que você teve que passar ali, as noites que você me chamava às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, às vezes enfurecida porque as pessoas se aproveitam da nossa fragilidade, quer se aproveitar e você não concordava com isso. Aliás, ainda não concorda, mas hoje de uma forma mais, né, tranquila, porque as pessoas realmente parece que ficam na espreita para poder se aproveitar das pessoas de boa fé e você é uma pessoa de boa fé. Bom, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, é um privilégio. Muito obrigado. Você lembra que eu brigava com as pessoas muito, e depois que eu fiz esse treinamento aí do Leader Training, eu mudei o meu posicionamento. Hoje eu não brigo mais. Assim, às vezes eu acabo até argumentando, mas eu não deixo chegar igual eu chegava, que eu brigava, cortava relações. Agora é diferente. Às vezes a gente tem que passar por algumas coisas para saber como que é aquela coisa, né? E Sim, o, e o líder training que você fez, o Titãs, né? Ele realmente ele mostra na prática o que é ser líder, o que é se conhecer. E eu falo sempre assim, ó, é um treinamento, ou seja, você não aprendeu nada novo, estava dentro de você, só despertou em você
aquilo que você já tinha. Tanto é que o Grupo Troca hoje é um sucesso, porque também despertou em você o seu conhecimento, que você já tinha conhecimento de RH, você já trabalhava com isso. Só que era CLT, tinha que submeter a regras que muitas vezes você não concordava, e é normal isso. Então você só despertou para o RH, despertou para a liderança, e você hoje é uma grande líder. Pois é. E eu descobri com o Leader Training o que que é a autoliderança, porque eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha que primeiro aprender a liderar a minha vida para poder liderar um projeto, porque hoje, embora eu não tenha pessoas que sejam meus liderados, eu tenho parceiros que acabam atendendo as minhas diretrizes. Então, como que eu vou dirigir pessoas? Como que eu vou eh, explicar para as pessoas o que que eu quero o que que eu preciso que elas façam, o que é bom elas realizarem para a coisa dar certo, se eu mesma não sei conduzir a minha própria vida? Fica difícil, né? Fica E difícil. não só também os parceiros, mas os próprios alunos, eles querem um norte, né? Eles Sim, querem saber para quem eles estão seguindo, para onde eles estão indo, com quem que eles estão aprendendo. E o autoconhecimento nisso é fantástico, porque o autoconhecimento ele te dá liberdade de saber o que você quer, quando você quer, como você quer, e conhecer as suas fraquezas, as suas fortalezas, porque somos seres humanos, né? E sim, ser humano, liderando o ser humano, é complicado demais. Não, eu diria até que o ser humano não é complicado, ele é complexo, que é diferente de complicado. exato. É um, acho que Deus, quando foi fazer o ser humano, ele falou assim: nossa, deixa eu complicar um pouco aqui, deixa eu caprichar aqui nos detalhes, né? Aí fala de neurônio, a gente fala de sentimentos, de neurotransmissor. Olha como que a gente é complexo, né? Exatamente. E agora eu quero perguntar para você: você já parou para pensar na possibilidade de sair da sua casa, porque a gente ficou depois da pandemia, todo mundo se enfurnou em casa, ninguém quer sair, e sair da sua casa, ficar 3 dias num hotel, né, um hotel confortável, somente para você estar com você mesmo. Já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes as pessoas ficam assim: ah, treinamento de liderança é um cursinho de liderança. E, na verdade, o que funciona é a vivência, porque para mim foi o que funcionou. E aí eu queria te perguntar se você já parou, se você consegue se imaginar estando num hotel por 3 dias, passando por experiências de autoconhecimento, em que você vai aprender a lidar com seus sentimentos, raiva, frustração, felicidade, enfim, todos os nossos sentimentos, você vai conseguir vivenciar e entender e sentir tudo aquilo, sem ficar pensando em trabalho, sem pensar se o filho comeu ou não comeu, não. É só você. É um momento para você, é um presente para você. Você já parou para pensar na diferença que pode fazer na sua vida? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quando o Carlos me convidou para fazer esse treinamento, eu tinha 2 filhos pequenos. E aí, até na turma que ele me chamou, eu falei: ah, eu não posso, porque o meu filho tinha 2 anos, o mais novo, ele mamava ainda. Então eu falei: não, eu não posso, porque eu tenho meus filhos. Eu estava naquela fase assim, muito, eu não posso ficar longe dos meus filhos. E aí eu consegui, até a minha cunhada me ajudou com os meninos, meu marido também, e eu estive, e assim, foi uma grande diferença. Então, às vezes a gente coloca alguns obstáculos, mas antes de você tá pensando aí, né? Comenta aqui o que que você acha. Mas eu queria perguntar para o Carlos o que que é o treinamento, porque ele é a melhor pessoa para poder explicar o que que é o Leader Training, que é o treinamento de autoliderança, e para que que ele serve, para que que ele não serve. Nossa, que pergunta interessante. Bom, mas antes de eu responder a sua pergunta, você falou sobre mudança, transformação, né? Tem muita diferença. Todo mundo muda todos os dias, né? A mudança ela é inerente ao ser humano. Agora, a transformação ela demora um pouco. E esse treinamento, ele faz o quê? Ele abrevia a mudança, ele transforma. É uma mudança radical. É uma coisa que a pessoa 3 dias e ela sai de lá com ferramentas para mudar. Não que ela vai mudar ou que ela vai se transformar, porque daí um problema é dela. A nossa empresa, a nossa estrutura, com toda aquela equipe que você conhece, que está ali ministrando o treinamento, vai dar uma ferramenta incrível para a pessoa utilizar. Agora, se ela vai utilizar ou não é outro departamento. E você aproveitou bem. Bom, o que que é? Você fez uma pergunta. O que é e o que não é, né? Uhum, Bom, eu vou começar pelo que é. É um treinamento comportamental de alta
impacto emocional. Porque várias coisas são impactantes, mas o impacto emocional, ele faz a pessoa aprender na marra. Por que na marra? Porque funciona assim, ó. Nós aprendemos por repetição ou por emoção. Quando é por repetição, 2 mais 2, 4. Amanhã o professor fala 2 mais 2 é 4. Vai chegar uma hora que você aprende. Quando uma criança vai caminhar, você segura na mão dela, ela cai, bate o joelho. Leva em torno de 10 meses para uma criança aprender a falar, 10 meses, não de idade, mas de processo, para falar, para caminhar. É uns 10 meses. E no treinamento, o Leader Training, o Titãs, ele não é demorado, ele é rápido, porque é com emoção. Porque se eu te perguntar assim, você se lembra do passado, de alguma coisa? Você vai falar para mim, não, porque é muito genérico, é muito difícil, é muita coisa. Agora, se eu falar assim, você se lembra no dia que seu filho nasceu? Porque foi emocional. Se você se lembra no dia que você casou, você se lembra no dia do Natal, no dia que a sua avó, bisavó faleceu, porque a gente perde os entes queridos, né? Eu perdi minhas avós. Então, você lembra, porque Uhum. é emocional, é emotivo. E o Leader Trainer, ele é feito de uma forma para trazer a pessoa, e você foi muito feliz no seu comentário inicial, que você falou assim, é uma vivência, você vai sentir o treinamento. Porque geralmente tem treinamento que você vai lá, você vê na lousa, vou dar uma, né, acho que as pessoas nem sabem o que é lousa hoje em dia. Né? Então, assim, você vai lá no PowerPoint ou projetor e você fica olhando, né? Tal. Não, no Leader Training você vive o treinamento. Você não tem um professor te explicando, não tem. Não tem explicação do próprio treinamento. Ou seja, a pessoa entra lá e já começa a vivenciar e aí ela começa a sentir as emoções, amor, né? Apego, desapego, liderança, autoliderança, tomada de decisão rápida, que tem que tomar decisão rápida. E o verdadeiro líder, quando ele se conhece bem, ele toma decisão e ele não sabe se vai dar certo ou não. Porque não tem como saber o futuro. Mas ele toma uma decisão, ele não fica, não sei, não tem, tem que tomar uma decisão. E lá não tem tempo para isso. Lá é, é um hotel fazenda, né, de alto padrão. Hoje nós fazemos em Arujá. E pode mudar de hotel, não necessariamente tem que ser aquele, porque é uma questão de data também, de agenda. Pode ser que o hotel Uhum. não tenha, aí a gente tem que trocar de hotel. Mas a equipe está preparada, a equipe está pronta para ministrar esse treinamento de uma forma que a pessoa possa utilizar a ferramenta para utilizar para que ela quiser, porque ela precisar ou merecer. Às vezes a pessoa fala, fulano tem que fazer o treinamento. Fulano não tem que fazer. Ela talvez merece. E algumas pessoas precisam fazer o treinamento. E o que não é? Não é um curso que vai ensinar a pessoa a viver. Por exemplo, o corintiano vai entrar corintiano e vai sair corintiano. O evangélico vai entrar evangélico e vai sair evangélico. O católico vai entrar católico e sair católico. O petista vai entrar petista e sair petista. O PLista, sei lá, bolsonarista ou, sei lá. A pessoa não vai mudar de nada. A única coisa que a gente pede nesse treinamento é que depois que ela faz o treinamento e durante 10 dias ela não tome nenhuma atitude drástica que ela não tomaria normalmente no dia a dia dela. Nós estamos preservando a emoção. Porque tudo é emoção. Uma compra é emocional, um casamento é emocional, tudo é emotivo, né? E essa emoção não pode fazer com que ela saia dali toda empoderada, forte, se sentindo. Né? Eu falo, olha, você não criou asas, você não mudou de país, as pessoas não mudaram, foi você que mudou, então calma, respira, espere 10 dias, aí depois você casa, separa, pede a conta da sua empresa, abre uma empresa, fica grávida, mas espera 10 dias. Porque Uhum. algumas pessoas saem com tantas ferramentas que ela quer usar tudo ao mesmo dia, não dá. É durante a vida, não é no mesmo dia. Então, não é um curso para ensinar você a viver. Não é. Uhum. Se a pessoa fala assim, eu quero aprender a viver. Não, vai te dar ferramentas sobre o que você já tem para você utilizar no seu dia a dia. Mas não vai falar para você deixar de ser corintiano, deixar de ser palmeirense, deixar de votar no partido A ou B. Não é nada disso. Nem tanto que lá não é um treinamento religioso, né? Não Uhum. é, não, nós não falamos. Eu falo de Deus por minha conta e pela minha crença, Uhum. mas não é voltado à religião e não é voltado a nada que a pessoa acha que vai lá, vou falar sobre a liderança específica da minha empresa. Não, é um treinamento onde a pessoa entra lá e vai utilizar para aquilo que ela precisar. Porque é de um formato tão incrível, e não sou eu que estou falando, é os alunos,
que a pessoa sai de lá e utiliza para a área que ela quiser. Eu espero ter respondido a sua Sim, pergunta. respondeu. E até eu fiquei pensando aqui que, assim, muita empresa investe naqueles treinamentos tradicionais. Eu falo isso porque os treinamentos que a gente tem eles são mais técnicos. E muitas vezes entra um pouco naquilo que você falou que eu achei fantástico, que é aquela coisa de você aprender na repetição. Você aprende porque você precisa aprender. Você não está envolvido emocionalmente com aquilo. E quando não tem o envolvimento emocional, você esquece, passou, esquece. Então a gente tem, quando a gente trabalha com a parte técnica, a gente precisa ficar insistindo para que a pessoa não guarde o conhecimento na gaveta, para que ela aplique aquilo, porque quando ela aplicar, ela vai surtir o sentimento nela. Consegui, ficou ótimo, vai despertar emoções nela, então vai ser mais fácil dela lembrar como algo que, poxa, deu certo, eu consegui fazer, e etc. E no Titãs Leader Training é diferente, né? Porque, aliás, é diferente do tradicional, não é o treinamento tradicional, porque você se envolve 200%. Eu lembro que quando eu fui, eu achei que era um curso de liderança. Então, aí eu lembro que até a primeira atividade que teve, eu fiquei prestando atenção, porque eu falei assim, ai, quando ele fizer a pergunta, eu vou saber responder. Eu achei, Que legal. né? E aí depois eu descobri que não, que era um treinamento comportamental. É legal isso, né? Porque a gente vai assim sem saber exatamente o que vai acontecer. E até uma coisa que a gente não pode falar, né? Não tem nem como dar spoiler do que acontece. Mas sabe o que eu costumo falar para as pessoas que são curiosas? Eu falo Hum, assim, me pergunte. Eu, como equipe, eu não posso mentir nem esconder. Pode me perguntar que eu respondo, só que ela não sabe perguntar. É igual é. a IA, né? Que nós estávamos Aham, comentando fora do ar. O IA também, ela sabe tudo? Tá, sabe. Mas se você não souber perguntar, ela não vai te responder nada. É a é. mesma coisa o Leader Training. O Titãs. A pessoa fala para mim assim, Carlos, como que é o Titãs? É um treinamento. O que acontece lá dentro? Muitas coisas. Aí você pode me contar? Posso. Faz a pergunta. Aí a pessoa não sabe perguntar porque ela não conhece, não sabe o que tem lá dentro. E qual é o sentido disso? É o alto impacto. Porque se a gente conta, a pessoa cria uma expectativa e é diferente. Eu vou contar uma história, tem tempo? Rapidinho. Claro. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Eu nunca vou fazer o seu treinamento. Hum. Eu falei, nossa, que forte, mas por quê? Ah, porque um amigo meu fez e falou que tem que xingar o pai. Xingar o pai, meu Deus, Xingar eu o não pai. xinguei o meu, não, gente. Nem eu. E eu nunca peço para ninguém xingar ninguém. E a pessoa falou assim: não, é que ele falou que ele chegou lá e ficou com raiva do pai dele. Eu falei: ah, é diferente. A pessoa chegou no treinamento e no momento lá de pressão, ela sentiu raiva do pai. É normal, porque raiva é um sentimento que nós temos. E é legal ter raiva, só que lá dentro você trabalha a raiva. E quando a pessoa fala assim e não explica o contexto e não sabe o contexto, por isso que é perigoso as pessoas falarem um pedaço do treinamento, né? Aí Uhum, ela riu também, ela falou, cara, mas não vou falar mal do meu pai? Eu falei, mas para quem que seria falar mal do seu pai? Aliás, você tem alguma coisa para falar de mal? Não, meu pai é maravilhoso. Eu falei, então por que que você vai? Por que que eu vou falar para você? Ah, fale mal, xingue o seu pai. Não tem sentido, né? E eu estava até em um grupo que a pessoa falou assim no grupo, porque é um grupo contra o Titãs, né? Olha hum. só, tem, eu adoro Tem? isso, tem, eu adoro isso. Aí a pessoa falou assim: ah, porque eu sou contra esse tipo de treinamento, blá, blá, blá. Falei, você já fez? Não. Falei, ah, tá. Uhum. Só não fez o treinamento. Então, É. é contra como se não fez? Eu não Uhum, tenho ideia. Por quê? Porque algumas pessoas falam um pedaço, falam outro pedaço, e as pessoas criam um monstro, né? É um uhum. monstro. É um monstro. É, eu acho que é um monstro, sim. É lavagem cerebral, É. é difícil, tem impressão, tem, é desconstrução mental, é o que a pessoa vai achar que é, entendeu? É um treinamento de alto impacto. Uhum. É um alto impacto emocional. Então, realmente, a pessoa vai se deparar com o que ela quiser. Porque eu não sei o que tem na cabeça da pessoa. Agora sim, né? Se a pessoa não gostar, eu devolvo o dinheiro. Nunca devolvi dinheiro, então acho que é porque é bom. É mesmo, então, isso eu achei muito interessante, porque eu lembro que assim que a gente começou o treinamento, você falou como que ia ser, falou que se fosse muito forte, forte demais, rígido demais, que a gente poderia sair a qualquer momento
e pedir o dinheiro de volta. E é impressionante que ninguém, eu nunca vi também ninguém Nunca. pedindo, né, das É vezes que, que eu na estive verdade, lá. assim, o dinheiro é devolvido no final. Se a Aham, no pessoa fica final. até É. domingo à noite, que termina o Uhum. treinamento às 18 e É, se 59, ela falar que não teve, se ela falar no final, porque no início é desconfortável, né? e sim, No início a pessoa vai querer ir embora. Não sim. vai, mas vai querer, vai dar aquela vontade que eu estou fazendo aqui, né? Aham. Porque o autoconhecimento é terrível. É O difícil. autoconhecimento é cruel demais. Se conhecer demais é muito preocupante. Se Uhum. conhecer. Só que depois vem o alívio, né? Sim. Depois que você se conhece e você sabe que você é dona de si, que você não tem controle sobre as outras pessoas. Uhum. Porque algumas pessoas vão lá fazer um curso de liderança achando que vai sair de lá dominando as outras pessoas. Não tem como, é impossível. Uhum. A gente não tem controle sobre os outros. O que você tem é persuasão, você tem gentileza, você tem mecanismo para atrair, igual você atrai muitas pessoas, mas é a sua simpatia, o seu conhecimento. Isso, mas não um treinamento que vai tornar você uma pessoa que vai, não, vai dominar as pessoas. Não, o líder não domina as pessoas. Isso é um grande equívoco. O Uhum. líder, ele convence as pessoas pelas suas atitudes. E Uhum. lá no treinamento, no Titãs, ele tem a oportunidade de sair com ferramentas que ele vai utilizar para atrair pessoas. Mas é pelo lado bom, é pelo lado amoroso. Lá a gente fala de amor, a gente fala de acolhimento, né? Uhum. E a pessoa vai até lá, olha, todo mundo sai de lá aprendendo a abraçar, pelo menos, né? É, verdade. Agora, é engraçado que assim, a gente está acostumado muito a viver em função da aprovação do outro. Então, eu acho que é por isso que as pessoas sentem tanta dificuldade de olharem para si. Porque, por exemplo, eu naquela época, eu estava muito voltada aos meus filhos. Então, um estava tendo 2 anos, eu fiquei grávida, e aí já emendei na criação do segundo filho. Então, é sempre fazer pelo outro. Então, fazer, cuidar das pessoas, fazer pelas pessoas. E a gente esquece da gente, de olhar para a gente. Então, acho que esse para mim foi o maior impacto quando eu fiz o treinamento, que eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou. E é difícil, Eu né? Você existo, olhar né? para Eu você. existo, né? Eu tenho que pensar que se eu, e quando eu estiver bem, eu vou ser uma pessoa melhor para os outros também. Então, isso eu acho que foi talvez o maior insight. E é difícil mesmo, porque você tem que se conectar com coisas suas que você deixa pra lá os meus problemas, deixa pra lá, deixa eu fazer o que tem que ser feito. Lá é fazer as coisas de casa, fazer a rotina, que é é o automático. E a gente esquece de olhar para Para coisas dentro. nossas, né? Porque olha só, você cuida de pai, você cuida de mãe, você cuida de irmão, você cuida de colaborador, você cuida de patrão, você cuida de filho, você cuida das pessoas na rua, você cuida né, depende da sua profissão, né? Você cuida de todo mundo e você tem pouco tempo para você. As Uhum. pessoas, elas se preocupam tanto com os outros, no cuidado mesmo. Depois vem a aprovação dos outros, depois vem a rejeição dos outros. Aí você está sempre pensando nos outros. Mas olha só, vamos pensar no avião. O avião, quando ele está lá em cruzeiro, a aeromoça chega e fala assim, o comissário, alguém chega e fala assim, olha, havendo despressurização, máscaras cairão. Uhum. Utilize em você primeiro, depois em quem está com você. Só isso já diz tudo. Uhum. Porque se você não se cuidar de você, como é que você vai cuidar dos outros? Se você não estiver apto a cuidar do seu filho, como que seu filho vai viver? Como que ele vai se criar? Né? Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim, tenho que ter segurança, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter esse autoconhecimento primeiro. Por isso que é autoliderança, para depois cuidar dos outros. Se você não sabe cuidar de você, você não sabe cuidar dos outros. Exatamente. E aí, dentro do processo de autoconhecimento, de autoliderança, a gente até já falou um pouquinho, tem o desconforto, gente. É assim, tá? Faz parte. O desconforto faz parte do nosso desenvolvimento. Eu lembro que quando eu fazia terapia, que terapia também tem relação com autoconhecimento. Eu lembro que uma vez eu saí muito brava com a minha terapeuta. Então, eu acho que quando você tem os momentos ali de desconforto, é porque está funcionando. Porque se não tiver um desconforto, conta um pouquinho para a gente, então, sobre essa questão é, desse desconforto que pode acontecer ali Ok, durante o treinamento. ok. Eu gosto muito de analogia, porque faz a pessoa pensar. A metáfora, a analogia, ela é uma forma de ajudar o cérebro a ter menos bloqueio sobre o assunto. Então eu falo assim para as pessoas: você faz academia? Faço. Se não doer, você cresce na academia? Não.
Precisa doer o músculo, precisa. Porque o músculo precisa receber uma informação assim: opa, ele está precisando de mais energia, ele está precisando de mais células. Vamos aumentar isso aqui, vamos transformar. Então, o seu cérebro está atento. No Titãs é a mesma coisa. A pessoa, ela passa por um processo de crescimento interno aonde ela estica o cérebro. E aí dói, Exato. porque você está saindo da zona de conforto. Olha só, nós estamos aqui hoje, né? Nós tivemos que acordar, nós tivemos que escovar os dentes, nós tivemos que tomar banho, trocar de roupa, olhar o cabelo, tudo isso é desconforto. Não é gostoso fazer isso, porque isso tem você queima energia e o nosso corpo ele tem que ter uma reserva de energia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o nosso corpo é preguiçoso, o nosso corpo quer nos proteger, o nosso inconsciente ele quer te obedecer. E essa preguiça ela é necessária para que a gente tenha energia para a próxima coisa. Então, quando você está lá no treinamento de alto impacto, que você é obrigado, obrigada a se transformar, passar por um processo, lógico que é desconfortável. Mas se não for desconfortável, não resolve. Uhum, Porque não adianta. Olha só, a pessoa vai fazer uma corrida vai, de 100 metros rasos. uhum. A pessoa faz 100 metros em menos de 10 segundos, mas ela chega exaurida do outro lado, que ela não aguenta. E foram só 10 segundos. Aí você fala, nossa, como que 10 segundos pode deixar essa pessoa tão mal fisicamente assim? E ela treinou anos para aquilo. Mas aqueles 10 segundos, ele é extenuante. Ele é muito extenuante. Na Fórmula 1, nós tivemos aqui o Ayrton Senna, que eu vou falar Ayrton Senna porque muita gente conhece, apesar de ter morrido há 32 anos, muita gente ainda lembra do Ayrton Senna. Teve corrida que ele terminou, ele não aguentava levantar o troféu. O braço dele estava frangalhos, ele perdeu líquido, o músculo dele, ele não conseguia levantar o próprio troféu. E olha, o troféu deve pesar 2 quilos, 3 quilos, ele não conseguia levantar. Imagine como uma pessoa termina uma corrida. Eu estou fazendo essa analogia para a pessoa entender academia, né? Corrida, e a minha corrida interna. Utilizar o cérebro também cansa. Aliás, as pessoas, por favor, né? Pesquisem no Google. O nosso cérebro consome 25% da nossa energia diária em repouso. Ou seja, ele pesa 2% do nosso corpo, ou 1,5 kg mais ou menos, tudo isso é mais ou menos. A pessoa entra no Google. Olha, entra no Google e pesquise. O nosso cérebro consome 25% da nossa energia. Imagine lá no Titãs, 3 dias usando o cérebro o tempo todo. É extenuante, cansa, Uhum. cansa mesmo. E eu não vou negar, não, cansa. Mas é um cansaço que você vai sair de lá com ferramentas, falar, meu Deus, eu não sabia que eu conseguia passar por isso, eu não sabia que tinha tantas ferramentas assim. Tem um aluno, ele fez até um desenho lá, ele mandou pra gente, que ele falou assim, Titãs antes, a pessoa antes do Titãs e depois do Titãs. O outro fala, é surreal. O outro fala, é impactante. Não, todo mundo tem que fazer. Cada um sai de lá com essa sensação. E sem contar que centenas de depoimentos, inclusive o seu, né? Uhum. Quem entrar no seu Instagram vai ver o seu depoimento sobre o Titãs. Porque a pessoa faz e realmente é impactante. Eu gostei do teu exemplo da academia, porque assim, quando tem o desconforto, as pessoas têm uma tendência a desistir. Porque a maior parte das coisas que a gente precisa fazer, elas são desconfortáveis. Aquilo que vai gerar algum tipo de transformação na gente é desconfortável. Por exemplo, academia é uma coisa que tem gente que paga a mensalidade e não vai. Ou então começa a ir e depois abandona. Curso também, tem muito curso que a pessoa começa a fazer, aí vai bonitinho, depois desiste. Eu acho péssimo isso. Eu me sinto, já aconteceu comigo, eu me senti péssima. Agora, no Titãs, eu acho que ele tem um fator que é interessante, que assim, a partir do momento que você saiu da sua casa, arrumou suas malas, foi para um hotel, você está hospedada num hotel, você está com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Então, o fato de você ter as outras pessoas ali junto com você, elas vão te estimular também a querer continuar, porque vai estar todo mundo na mesma E situação. você acredita que teve 2 pessoas que desistiram? É mesmo? 2 pessoas foram embora no sábado de manhã. É? E a nossa equipe conversa com a pessoa, explica que o treinamento acaba domingo à tarde, para ela ficar. E sempre quando alguém quer desistir, não desiste e fica até o final. A pessoa Uhum. pode ficar brava, pode ficar chateada,
triste, mas ela fica até o final porque ela vai aprender ali e depois ela me agradece por não ter deixado ela ir embora, entre aspas, né? Mas duas pessoas foram embora e uma era coach. E eu Hum, achei interessante porque eu falei, nossa, você é coach, né, você trabalha com desenvolvimento humano, ah, mas esse treinamento não é para mim. Eu falei, esse treinamento é para todo mundo, você já está aqui. uhum, E ela foi embora. Então, é um percentual baixíssimo, porque são mais de 2.000 pessoas que fizeram Titãs e duas foram embora. uhum, Não consegui. E eu converso com outros institutos que ministram esse treinamento parecido, não igual, mas parecido, que o índice lá de abandono é bem maior, uhum, né? Chega a 0,5%, que é pouco, e o nosso é 0,1%, então é pouquíssimo. Agora, a pessoa vai embora é porque ela é raro você ver duas pessoas em duas uhum. views, É né? pouco. É pouquíssimo. Mas na segunda-feira ela me ligou. Carlos, eu posso fazer de novo? Falei, pode. A Ah, pessoa não estava preparada psicologicamente para. não sei, né? Ela falou assim, ah, mas eu quero voltar no sábado. Eu falei, não, É, você desde o vai ter que começo. voltar desde o começo, na sexta-feira. E teve um caso que a pessoa passou mal lá no sábado, Uhum, mas aí era uma questão física, que era, não sei se era apêndice ou era vesícula, uhum, e você conhece, e todo hum. mundo conhece, é o Jorginho. Aham, sim, Ele passou mal, ele eu foi para o lembro. hospital, ficou na UTI, Uhum. e aí ele falou: Posso fazer de novo? Pode. Na sexta ele voltou e fez de novo, e hoje ele é Falcão, né? É, Tintinho, tudo. sim. Então, assim, acontece. Pode acontecer qualquer coisa no treinamento. Mas se a gente for comparar com outras situações, é um percentual extremamente baixo, né? Sim, sim, Porque, por exemplo, até eu li uma matéria uma vez falando de academias, que tem academia que sobrevive com alunos que pagam e não vão. Porque assim, vou vender muito, 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 muitíssimo, porque eu sei que não vai todo mundo. Então ele já, que são aquelas academias que têm a mensalidade baixa. sim, Então vi uma matéria e eu fiquei pensando, falei, poxa, caramba, tem gente lucrando em cima disso, em tem. cima desse que é uma realidade, as pessoas começarem e não seguirem, né? Parece que assim, aquela coisa, estou matriculada, tá tudo bem, estou matriculada na pós, estou matriculada no curso, estou matriculada na academia, mas eu não vou, eu não vou, mas eu estou matriculada, então parece que você está fazendo alguma coisa, na verdade você não está fazendo nada. Olha, eu dei aula em universidades, né? Não sei se você sabe, dei aula em Sim. universidades. E tem aluno que ele paga a mensalidade e falta na universidade. E falta para ir pro barzinho, tomar cervejinha com os amigos. Eu acho isso o fim da picada. Aí eu falo para eles o seguinte: você paga a mensalidade, ou seu pai paga, e você falta, é a mesma coisa você chegar numa loja, comprar uma televisão, uma geladeira, e o vendedor fala assim: endereço de entrega. Você fala, não, não precisa entregar não. Ué, mas você pagou a geladeira, não vai levar? Não. Treinamento, curso é a mesma coisa, você pagou. E qual o sentido de você pagar e não fazer? É um produto, é um serviço, é a mesma coisa. Você pagar, comprar uma passagem de avião e não viajar, Uhum. comprar água e não beber, comprar um carro e não dar. É a mesma coisa, né? É. É uma ferramenta. É lamentável, mas tem pessoas assim. Só que o nosso índice é tão baixo que eu acho irrelevante, eu nem levo em consideração. Então, para mim, é como se não tivesse tido desistência. Porque duas pessoas em 2.000. Nossa, não é zero, né? Com Exato, certeza. E exato. o que que você vê mais de mudança nas pessoas depois do líder training? Porque você acaba conhecendo as pessoas um pouco antes e aí depois, porque até tem aquele encontro que as pessoas até fazem, dão um depoimento. O que que elas trazem mais assim? Olha, essa pergunta ela é bem ampla. Por quê? O treinamento ele é subjetivo, Hum, né? Então, cada um utiliza para uma coisa. Mas, de uma forma genérica, a pessoa sai de lá com mais confiança, com mais uhum, amor próprio, um equilíbrio maior nas decisões que ela vai tomar. E ela sai também mais, como é, eu vou dizer, ela sai mais preparada a enfrentar as outras pessoas. Porque é um enfrentamento diário, né, as outras pessoas. Não de uma forma ruim, mas enfrentar o patrão, o empregado, o sócio, o marido, a uhum, esposa, né? E saber que as pessoas têm defeito, que as pessoas elas podem ser diferentes do que você. E nós temos uma mania, algumas pessoas, de achar que as pessoas têm que ser igual eu. uhum, Por exemplo, eu e a Kelly, que você conhece.
Ela torce pro Corinthians, eu pro Palmeiras. Ela não come queijo, e eu adoro queijo. Então, assim, algumas coisas, nós somos muito diferentes. E a gente vive numa harmonia incrível. Por quê? Ela me respeita, eu respeito ela. E as pessoas saem do Titãs, eu acho que mais respeitoso. Ele respeita mais as pessoas. Uhum, Entende que a outra pessoa não é obrigada e não vai fazer o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. uhum, Às vezes eu falo para Kelly, eu vou comprar um queijo, tal. Ela fala, cara, você vai perguntar para mim? Eu não como queijo. É, tá bom. O que que você quer? É diferente. Então, eu dava muitos presentes para Kelly no início do nosso relacionamento e eu comecei a pensar, ela gosta desse presente? É o que ela gosta? Não, não é. Então, hoje eu aprendi a lidar com a minha esposa de uma forma que eu nunca lidei antes. Então, nós estamos com 14 anos juntos de harmonia. Por quê? Porque eu sofri, eu aprendi. E no Leader Training, no Titãs, ele vai te dar ferramentas para relacionamento. Então, uhum, eu acho que melhora muito o relacionamento. E quando eu falo relacionamento, de uma forma abrangente, né? uhum, Relacionamento com todo mundo, com patrão, com empregado, com sócio, com marido, com mulher. Eu tenho o caso da Débora Gomes, por exemplo. Então, eu estou falando porque o depoimento dela está no site, está no livro, então é aberto, uhum, né? Não preciso. Porque tem muita gente que passou por um processo, por exemplo, de drogas, né? Mãe falar para mim que o filho parou de usar droga depois do Titãs, eu não vou falar quem é, porque uhum, não cabe. Mas a Débora Gomes, não, ela não tinha filho, ela tinha já, mas ela queria mais um e não conseguia engravidar, com o marido dela, Sidney, gente, os dois são maravilhosos, e eles fizeram o treinamento. E o uhum, casamento deles estavam por um fio, tão por um fio que ela falou para ele assim: ou você faz o treinamento ou você pega a sua mala e vai embora. Tava nessa situação. E hoje eles fizeram esse treinamento faz 10 anos, estão em 10 anos de lua de mel. E tiveram outro filho. Ele pediu ela em casamento de novo. Renovaram tudo. Olha, eu tô arrepiado. uhum, Então, você vê, é uns casos, eu tenho centenas de casos, assim que eu posso falar. Então, se você pegar no meu Instagram, tem vários depoimentos, inclusive o seu. Então, uhum, se a pessoa entrar no meu Instagram e tiver a coragem de passar o dedinho ali, né? E aham. aí procurar depoimentos, vai ver que são depoimentos bem diferentes. Então, acho que segurança, compatibilidade, eh, esse discernimento é a maior coisa que a pessoa sai. E depois ela usa isso para o que ela quiser. Hum. E você estava falando, né, são 3 dias. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas em 3 dias. Na verdade, não existe aquela promessa, igual você disse, ai, vai mudar a sua vida completamente. São ferramentas que são entregues em 3 dias, aí cada um vai fazer o uso, e aí e tem uma continuidade depois disso, né? E o que que você tem a dizer assim para as pessoas quando elas falam assim, ah, mas 3 dias, mas vai acontecer tanta transformação assim em 3 dias? Olha só, a pessoa tem 50 anos de idade. Aí ela olha para mim e fala assim: pô, eu vivo há 50 anos. Você me fala que em 3 dias eu vou me transformar? Eu falo, pois é. Se 50 anos não foi o suficiente, 3 dias vai ser? Sim, três Uhum, dias vai ser. Por quê? Porque é um alto impacto. E é uhum, alto impacto emocional. E a pessoa vai utilizar a emoção para passar por aquilo ali. Então, e outra coisa, né? Eu quero deixar bem claro. São 3 dias de treinamento, vírgula. Porque a nossa equipe estuda 10 anos para se preparar. A gente faz muitos treinamentos, cursos, a gente se prepara, é igual a corrida. Você vê a pessoa lá correndo 10 segundos, você acha que é só aquilo lá. Não. Para ele chegar para correr 10 segundos, ele preparou a perna, o joelho, o tornozelo, a posição do braço, que tipo de tênis. Então, o treinamento é 3 dias ali dentro. Mas todo ali já foi pensado antes, já foi testado inúmeras vezes. uhum, Ou seja, o próximo Titãs vai ser dia 6, 7 e 8 de fevereiro. Para quem está assistindo depois dessa data, vai ter outros, uhum. março, abril. Mas para quem conseguir assistir antes do dia 6, 7 de fevereiro, 6, 7, 8 de fevereiro, vai ter esse treinamento, que é 3 dias. Mas eu já venho falando sobre esse, me preparando, a equipe se preparando muito antes. Sim. E depois nós temos, além do encontro na terça-feira sobre para todo mundo eh, tirar alguma dúvida, nós temos um acompanhamento psicológico, nosso psicólogo, nossa Isso que eu ia psicóloga. perguntar. Sim, nós temos um acompanhamento psicológico que a pessoa pode passar para o nosso psicólogo depois e também tem um percentual. É 10% de quem faz o treinamento que procura o nosso psicólogo para ter uma sessão grátis. Ela não vai pagar mais nada, está Uau. incluso, não vai pagar nada, está incluso no pacote do treinamento. A pessoa não vai pagar hotel.
ela não vai pagar, igual você falou no início, a pessoa não tem que se preocupar com estadia, não tem que se preocupar com alimentação, ela não tem que se preocupar com os filhos em casa, com o dinheiro, com o dólar. É um fim de semana para ela, para esta Uhum. pessoa que está ali vivenciando ela. Então eu falo, gente, dedique 100% hoje, porque não tem a segunda chance. Porque É, como é alto impacto, depois não adianta você, vou fazer de novo, aí não tem mais alto impacto. não. Aí não vai funcionar da mesma forma. Então, a pessoa que ela chega ali, e eu falo, né, gente, como qualquer coisa do mundo, quanto mais você se entrega, mais você colhe. Quanto mais você planta, é a lei da natureza, é a lei do universo, não tem jeito. Então, 3 dias funcionam? Vai lá ver, testa. E se não funcionar? Devolva o dinheiro. Olha só que você vai passar um fim de semana no hotel, vai ficar tranquilo, o dinheiro do treinamento. O que ele comeu, eu não devolvo, né? A comida que ele comeu, Uhum. eu não vou devolver. Mas o dinheiro do treinamento eu vou devolver. Mas até hoje nunca devolvi. E eu até gostei de fazer um desafio. Eu tô doido para devolver o dinheiro de um treinamento. Deve ser legal isso. Ai. E, Carlos, que tipo de pessoa mais procura o Titãs? São pessoas de empresa, pessoa física, idade? É um treinamento que é para todo mundo? Não é para todo mundo, né? Mas todo mundo pode fazer. Hum, Eu até acho que esse treinamento o mundo todo deveria fazer para depois ele decidir o que vai fazer. Seria um alerta, olha, você vai passar por esse treinamento e depois você vai decidir o que vai fazer. É para todo mundo? É. Grávida, a gente não aconselha a grávida a fazer. Por causa do desconforto, é um treinamento 100% psicológico. Eu acho que a criança dentro da mãe ali, ela pode não entender o que está acontecendo, uhum, que é diferente da mãe. Então nós aconselhamos o grávido não fazer. A gente recusa, na verdade, grávidas fazer o nosso treinamento. uhum, Outra coisa que a gente não aconselha são pessoas com grau de intimidade muito forte. Marido e mulher, por exemplo, uhum. pai e filho. A Fazer gente, junto, no não, caso. a gente não aconselha fazer junto. Então é uma contraindicação? Sim, é uma contraindicação. E quem procura mais esse treinamento? São pessoas que alguém fez. Uhum, é Então, verdade. poxa, Indicação. tem gente que me liga e fala assim, Carlos, o meu primo fez um treinamento e está dizendo que é muito bom. Você acha que eu devo fazer? Fala, olha, eu não posso dizer que eu acho que devo. Eu sou a pessoa que ministra o treinamento. Você quer fazer, eu vou te receber com o maior carinho. Agora, eu não sei se você quer fazer. Ah, mas meu primo falou que é muito bom. Então faça. Não é? Uhum, E a pessoa, então, assim, a maior testemunha, o maior convidado, a pessoa que mais se interessa é quando tem um parente, um amigo, alguém que fez. Você mesmo. Eu te convidei, mas só que a Luana tinha feito, sim. que é sua cunhada, o Renato tinha feito, Uhum, né? Então você já tinha referência, você tinha pessoas, geralmente é assim. Igual hoje, as pessoas que estão nos assistindo conhecem você, confiam em você, mas peraí, mas se ela está dizendo que transformou a vida dela, que ela estava no início do grupo troca, e esse treinamento foi um dos responsáveis por essa transformação, segundo as suas palavras, né? sim. Então a pessoa fala, peraí, então eu vou lá. Vou ficar, eu quero ver se vai transformar. Se a pessoa tiver um objetivo forte de querer alguma coisa nova na vida, e se ela for lá, ela encontra as ferramentas para isso. Uhum, Ela precisa querer, ela precisa ter um desejo assim. Tem pessoas que vai lá e não se transforma e sai igual entrou? Sim, tem. uhum, E essas pessoas não adianta. E elas vão pagar para mim, vão lá fazer, não pede o dinheiro de volta. Ela faz o Falcão, que é o uhum, Titãs 2, né? Ela faz o Falcão. Se tiver um outro curso meu, ela faz. Se tiver um curso de 30, 40 mil reais por mês, ela paga e faz, porque ela precisa provar que nada resolve para ela. Aí eu vou entrar em análise transacional, é uma outra coisa que vai demorar um tempo, mas são pessoas que elas precisam ter a bateria da razão carregada a vida toda. uhum. E, e aí eu não posso fazer nada porque acaba o treinamento, eu não vou pegar na mão de cada um e sair no dia a dia para fazer. Mas tem pessoas assim. Aí você fala, poxa vida, mas a pessoa vai gastar uma fortuna. Gasta. Eu conheço pessoas que fez 30, 40 treinamentos, já gastou R$ 500 mil, já fez treinamento nos Estados Unidos, na Europa. E é a mesma pessoa. Mas é por quê? Porque ela não quer mudar. Porque eu tenho esse poder de não mudar se eu quiser. Uhum, Por exemplo, eu sou palmeirense. uhum, Aí a pessoa fala para mim, Carlos, fala assim, amo o Corinthians. Eu posso falar amo o Corinthians, ou eu posso falar eu não amo o Corinthians. Ah, uhum, Carlos, mas você está mencionando futebol? O Brasil é o país do futebol. E o Carlos Serpelloni, palmeirense, ama o Corinthians. E eu posso explicar isso. Você sabia que o Palmeiras não existe sem o Corinthians? Por quê? Porque tem palmeirense que fala assim, não, eu não amo o Corinthians, pelo amor de Deus, o Corinthians tem que acabar. Aí você vai jogar com quem, meu filho?
Vai jogar sozinho, Palmeiras A com Palmeiras B? Você vai torcer para quem? Então as pessoas não pensam nisso. Uhum. Eu preciso do opositor. Um pipa, ele só sobe contra o vento. Você sabia que ele não sobe a favor do vento? É. Então, assim, como que você conhece o bom timoneiro? Na tempestade, porque maré manso. Então, por incrível que pareça, eu falo, eu amo o Corinthians com maior tranquilidade, eu preciso do Corinthians. Se eu não tiver oposição, eu sou o presidente da República. Se eu não tiver oposição, eu caio naquela zona de conforto. E eu não Uhum. faço nada de bom. Então eu preciso ter oposição para eu ficar alerta, para eu conhecer. É igual uma empresa, precisa do concorrente? Lógico que uma empresa precisa do concorrente. Uhum. Por Tudo exemplo, melhora, né? tem que ter. Por exemplo, se você for abrir uma loja de elétrica aqui em São Paulo, você vai abrir na zona da Santa Efigênia, que está Uhum. cheio de concorrente. Então é contra-intuitivo muitas vezes. Ai, que interessante isso. E é porque nós damos o comando para o nosso cérebro. Muita gente não sabe disso, o quanto que nós temos o poder de mudar a nossa mentalidade. É muito difícil isso, mas quando você aprende os recursos, é transformador, porque você fala, poxa, caramba, minha mente me obedece. Obedece. E quando eu falo que eu falei isso de amo o Corinthians, né? E eu sou palmeirense, só para mostrar para a pessoa que é uma decisão minha. E eu tenho palmeirense que eu falo para assim, fala assim, eu amo o Corinthians. Eu jamais vou falar isso, não sei o quê. Ele Aham. não vai aceitando a mudança, simples, banal, olha só. Que não vai Uhum. mudar nada na minha vida. Você quer saber? O Palmeiras nem sabe que eu existo. Que amor platônico é esse, né? Que é só de um lado. Ele nem sabe. O Palmeiras precisa da torcida, precisa, mas o Carlos Cepeloni para o Palmeiras não é nada. E aquele corintiano também que está brigando, matando o outro torcedor ali no estádio, agora eu vejo na televisão muitas brigas, fizeram emboscada para ônibus, bater. Ah, Para quê? Ou seja, é cabeça precisando do Titãs. Então, passar por essa. meu Deus. Agora, e quando as pessoas, algumas pessoas às vezes falam que quando você vê um treinamento vivencial, que é uma coisa alternativa, tem um pouco daquele viés de, enfim, as pessoas criam ali na mentalidade, na cabeça delas o que que é um treinamento vivencial. Já alguém chegou já a questionar com relação a isso para você? Falar, mas isso aí é uma coisa porque as pessoas ficam tanto com aquela coisa tradicional na cabeça, de cursinho, de estar na frente da uma sala de aula, aprendendo, como que já apareceu isso para você, de alguém questionar? Muito, Muito, né? muito. Principalmente, se nós vamos levar em consideração que eu tenho hoje 2.000 pessoas mais ou menos que fizeram o Titãs, Hum, e eu conheço, por ser professor universitário, por ministrar, eu tenho 20.000 alunos uhum, de outros cursos, de vendas, de liderança corporativa, de atendimento ao cliente. Eu sou professor no CETICESP, que é o Sindicato do Transporte, eu sou professor na Unixal, na Unicid, Unixal, que agora é Unisul, né, que comprou fora vários treinamentos em empresas. Eu já dei treinamento na Nestlé, SNF do Brasil, Full Instant, Gran Cargo, Alfa Transportes. Então, só de empresas, né, que eu tô, Itaú, é, Schneider Electric, GM, só da GM, quantas pessoas na própria GM. Então, assim, eu já dei treinamento para muita gente. Então, são mais de 20.000 alunos e só 2.000 fizeram o Titãs. uhum, Porque eles ficam realmente com essa dúvida e ficam com esse negócio, é caro, né? aham. E eu falo, caro? Meu Se, Deus. se você paga um treinamento que é um valor baixo, que você vai pagar o custo do hotel e mais um pouquinho, por Uhum, causa da equipe e tudo. uhum. Você vai transformar a sua vida, você vai te dar ferramenta, é caro. Caro é você ficar tomando remédio a vida toda, você ficar fazendo em dúvida a vida toda, ficar na mediocridade a vida toda. Isso é caro. É. Eu vou te dar um exemplo bem, bem raso. Eu fiz um treinamento parecido em 2001, 18 de maio de 2001. Bem parecido com esse, né? Foi dele que eu tirei o Titãs. Aí a pessoa, eu pensei, é caro. Quando eu estava fazendo o treinamento, eu falei, é justo. E quando eu saí, eu falei, é muito barato. Barato É muito é barato, é de transformação. graça. Pelo que eu aprendi, pelo que eu passei, é muito de graça. E olha, já teve casos de algumas pessoas, e não que isso tenha que ser uma obrigação, mas teve pessoas que saíram de lá e pagaram para outras pessoas fazerem, tanto que ela gostou. Tem pessoas que me dão presentes. E eu aceito de bom grado. Tem pessoas que me mandam presentes, porque eles falam, Carlos, é impagável o que você fez na minha vida. Então, sempre que eu puder, eu vou te dar. Tem pessoas que me dão sala para fazer treinamento. Olha, roubaram o projetor nosso, Eu né? lembro.
Eu não comprei outro projetor, foram os alunos. Uhum, Foram os eu lembro, eu lembro. próprios titãs que estavam na sala, saíram ali na sexta, voltaram domingo à noite com o projetor. Eu não pedi o projetor, não falei que precisava do projetor, e não precisava, graças a Deus. Mas é muito bom ganhar um presente por reconhecimento. E eles falaram, não, você merece. Então, assim, eu ganho vinho, eu ganho queijo, eu ganho chocolate. As pessoas falam, nossa, mas foi muito bom. Não que a pessoa tem que me dar nada, aliás, não tem que me dar nada. A minha maior satisfação, e eu fiquei arrepiado aqui, quando eu conto que a pessoa se transformou. Uhum, Esse é o meu maior presente. Eu atendo, olha, o número de empresas que eu citei que eu dou treinamento. Sábado que vem eu vou dar treinamento no CETCESP. Então eu atendo as empresas para ganhar dinheiro, digamos assim, né? Então uhum. não tem, eu dou consultoria em transportadora, eu faço mentoria, mas o Titãs é o Titãs. É, a transformação, ela não tem preço, porque, Não, na verdade, não é fácil você sair transformado de alguma coisa, porque como tem muita coisa mexe muito com a sua razão, igual no caso dos treinamentos do Grupo Troca, a gente trabalha muito mais com a parte racional. Claro que a gente cria também o envolvimento emocional, porque a gente sabe que precisa ter emoção para você conseguir sim. absorver. Mas quando eu percebo, quanto mais a pessoa se envolve emocionalmente com o que ela está aprendendo, ela fica com, ela sente uma gratidão mesmo. Por exemplo, eu trabalhei minha vida inteira com recrutamento e seleção, antes de ter o troca. Trabalhava com processo seletivo. E aí você falou dos presentes, eu também era aquela pessoa que ganhava muito presente. Embora o meu trabalho era encontrar a pessoa certa para o lugar certo, eu ajudava a transformar a vida de pessoas que estavam desempregadas ou que talvez quisessem muito trabalhar naquela empresa. Então, de uma certa forma, por mais que eu estivesse fazendo o que a empresa estava me pagando para fazer, o meu trabalho ele tinha uma transformação. Quando eu dava um sim para as pessoas, às vezes nem eu tinha o impacto, sabia o impacto, tinha consciência do impacto que aquilo traria na vida daquela pessoa. Então, da pessoa chorar no telefone. E aí, no começo da minha carreira, principalmente no começo, quando eu tinha volume de vagas, eu ganhava um monte de coisa. Então, as pessoas me traziam lembrancinha para pôr na mesa, me trazia sabonete, me trazia sei lá, É o enfim, reconhecimento pelo seu trabalho, né? eu já ganhei brinco, calça, já ganhei tanta coisa e é por conta disso, porque a gente mexe. E no meu caso, eu cobro para a pessoa fazer o Titãs. Assim, Aham, não é de graça. E é, mesmo assim, ela se sente na obrigação de dar alguma coisa, mas é por ela, não é por mim. E eu não quero, não preciso, mas é gostoso. sim, Sabe? E eu gosto de, que é um dos canais de comunicação das pessoas, segundo o Gary Chapman, no livro dele, Os Cinco Canais de Comunicação, não, Cinco Linguagens do Amor, né? Uma das coisas é dar presente. E eu uhum, gosto de dar presente também. Tem gente que gosta de dar presente. E por que não receber? Eu estava, no último dia meu que estava dando aula na Unisal, no ano passado, hum, as pessoas me trouxeram lá uns salgadinhos, trouxeram doce, me deram uma garrafa de vinho. Precisava, os alunos precisavam me dar isso? Não. Não precisava, não tem obrigação nenhuma. Aliás, ninguém tem que me dar nada, né? Se ele se desenvolver ali, já é um grande presente para mim. com Se a pessoa certeza. melhorar a vida dela lá fora, já é um grande presente para mim. Eu não quero nada, mas eu estou te contando isso para você ver como que a pessoa fica, no estado de espírito que a pessoa fica. Isso não tem preço. Isa, isso não tem preço. Pode falar Uhum, o que quiser. Ministrar o treinamento Titãs, ele é um presente. É um presente para mim. Eu acho assim, eu me preparei, me preparei. Não acredito em dom, não acredito, porque eu não tinha. Eu sou de logística, sempre tive transportadora, nunca imaginei ministrar treinamento comportamental, principalmente o Leader Training, porque eu tinha pouco estudo na minha vida. Hoje eu sou escritor, tenho 10 livros, ministro 30 treinamentos diferentes, mas não era assim. Era complicada a minha vida, né? A situação que eu passei de infância, toda aquela situação de família, tudo. Então, assim, era impensável. Então, é um presente? É. Então, eu tenho que agradecer. Obrigado, 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 meu Deus, porque não foi fácil. Me preparei muito, não acredito em dom. Por que que eu não acredito em dom? Porque eu tive que estudar até de madrugada, porque eu tive que fazer vários cursos. Eu fiz análise transacional, fiz PNL, eu fiz hipnose. Eu simplesmente, né, inteligência emocional, não cheguei lá e falei, vou ministrar o Titãs. uhum, Por isso que eu falo que não, ele não acontece em 3 dias. Ele uhum. finaliza em 3 dias, porque ele já vem. E é muito bom quem vai passar pelos 3 dias lá usar a experiência dos outros, porque a experiência da vida é muito longa. E eu vou citar o nome porque foi público também, o Luiz Revite, uma pessoa maravilhosa, quando ele fez o treinamento. Ele fez comigo.
Ele fez com Eu você? acho que foi na minha Que turma. legal. É. Então você lembra que ele falou assim, por que que eu não fiz antes? Aham. Ele bateu na mesa, mas por que que eu não fiz treinamento antes, meu Deus do céu? Essa sensação também acontece, da pessoa que passa pelo Titãs, fala, por que que eu não fiz antes? Então, gente, se você está nos assistindo, faça o Titãs. E não é brincadeira. A Isa não é uma pessoa, ela não está brincando aqui, e eu não estou brincando. Nós não vamos brincar com a sua vida, nós não vamos brincar com a sua família, com o seu filho. As pessoas fazem, levam o filho para fazer. Será que, né? Não, isso não é uma prova que funciona? Exatamente. É, e fica aqui a minha a real recomendação. Eu fiz esse treinamento em 2014. Estamos no ano de 2026. Já se passou mais de 10 12 anos, anos. quase 12 anos que eu fiz esse treinamento. E eu continuo, não é o Carlos que me pede, eu espontaneamente recomendo, porque realmente eu tenho muita gratidão, porque foi o que mudou a minha vida mesmo, que mudou a minha trajetória, o que me deu força para fazer uma coisa que eu não tinha ideia de como fazer. Eu não fiz nenhum curso de empreendedorismo, nunca ninguém me ensinou a ter um negócio. E eu precisava mais do que nunca acreditar em mim, na minha capacidade para eu seguir em frente e entender que aquele seria o meu novo mundo. E é meu mundo já há mais de 10 anos, quase 12 anos, que eu estou à frente aí do Grupo Troca. Então, eu tenho uma eterna gratidão aí pelo Titãs, pelo Carlos, por tudo que eu passei, né? E todo o acompanhamento também que ele me deu, que no começo ele me orientava, ele falava o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Então, não foi só o Titãs. Na verdade, teve toda, né? A gente ficou amigo depois daquele. Até um pouco antes do treinamento, a gente fez amizade, e deu várias palestras pra gente. E continuei aprendendo com ele, continuo aprendendo, e eu recomendo a todos vocês que façam. Em algum momento, quem puder fazer agora em fevereiro, gente, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Acho que começar o ano com essa ferramenta do Leader Training, eu acho que pode fazer seu 2026 ser um ano diferente. Eu tenho certeza, depois você me fala, eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu tenho várias pessoas do Troca que fizeram, eu nunca vi ninguém, amigos meus, nunca ninguém falou, ai, não gostei, que droga, não, nunca. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de dedicar esses 3 dias somente a você. Carlos, eu quero te agradecer pela presença. É sempre muito bom ter você com a gente. Eu já estive com você em podcast no seu podcast, que também Carlos Serpelloni, sigam que ele sempre traz convidados muito legais. Já esteve em várias palestras, ainda espero termos mais palestras No grupo ainda. Troca, se eu não me engano, já foram 3. É, então, exatamente. Eu já perdi a conta. Acho que foi mais, foi umas Foi mais 4. 4? É, não sei. Mas, enfim, eu sempre vou chamar, porque o pessoal ama o que você traz, o seu conteúdo, tudo que você fala. Então, sempre vai ser um prazer ter você nas iniciativas do Grupo Troca. Então, eu queria agradecer por você ter topado mais essa. E não podia ser outra pessoa. Pra falar de autoliderança, tem que ser o Carlos. Deixa sua mensagem final para o pessoal. Bom, eu também agradeço, foi um prazer estar aqui com você, foi muito legal. Meu recado final é o seguinte: faça ou não faça Titãs, cuide de você. Agora, o Titãs é uma ferramenta poderosa, maravilhosa, mas cuide de você, preste atenção em você, se dedique um tempo para você. E que quer saber de uma coisa? 10 minutos por dia de concentração plena. Vai lá, né, Mindfulness, fala o nome que você quiser, mas vai lá, respire, pensa em você 10 minutos por dia, no banheiro, na cama, num quartinho, mas sozinho, sozinha. Pensa em você 10 minutos por dia. A sua vida vai mudar de uma forma que você não tem noção. Muito obrigado, gratidão, gratidão. Foi muito bom estar aqui com você. Muito bom também. Gente, muito obrigada aí pela audiência. Deixa aqui as suas perguntas. Sigam o Carlos Serpelloni no LinkedIn, no Instagram. Ele está presente nas redes sociais, no YouTube, o canal Carlos Serpelloni. Já aproveita aqui, ó, vou deixar aqui embaixo o canal dele para vocês seguirem, também acompanharem os podcasts. Aguardem os próximos episódios. Gente, muito obrigada pela audiência e nos vemos num próximo episódio. Tchau, tchau.